As minhas palavras iniciais, eu vou dirigir a todos e agradecer muito pela presença. É evidente que cada um de vocês tem, no momento X em que passou, frequentou, contribuiu para o sucesso que eu considero que o Laboratório de Avaliação em Síntese de Substâncias Bioativas teve. Então, a ideia que nós tivemos para registrar esse momento se inspirou até um pouco na constatação de que a história deva ser registrada pelos seus autores. Se nós não nos preocuparmos em escrever a história que construímos, certamente essa história será apropriada por terceiros com versões que podem ser muito mais premiando muito mais a conveniência do que a realidade verídica dos fatos. Então, para mim me pareceu assim, uma necessidade histórica, portanto, fazer alguma coisa que pudesse documentar essa trajetória com os personagens que construíram. E é evidente que esses personagens têm influências, muitas vezes, pré, pós e ao longo, embora não sejam essas influências todas completamente explícitas. E por isso se explica algumas presenças e alguns convites que foram feitos aqui. Por exemplo, o Laszlo nasce em 94, mas parece que em 94 houve, não sei se foi um parto normal ou cesariana e tal, mas isso acontece como se fosse uma determinação biológica de um fato de concepção anterior. E, na verdade, eu não sei quanto tempo foi essa gestação, mas com certeza não foi fisiológico, com certeza não foi determinista e com certeza foi influenciada por todos os personagens que escreveram a sua história, que somos nós, todos. Então isso foi um ponto importante e por essa razão eu achei que seria interessante, se possível, misturar as diversas gerações, que o Laszlo tem 20 anos e, segundo alguns especialistas, então teríamos a segunda geração. Mas quando eu olho o plenário, eu vejo que tem mais do que duas gerações, porque aqui nós temos bisavós, avós, pais, netos, sobrinhos, cientificamente falando, de vários momentos que foram convergindo para que a história do Laszlo fosse traçada, escrita e vai ser contada hoje. Então, por exemplo, eu acho que para mim, pessoalmente, é muito gratificante tê-los todos aqui. Por outro lado, eu também acho que para mim é também muito mais ainda termos os nossos amigos de sempre. Que amigo é um negócio que é muito raro, talvez valha mais que dinheiro. Já que nós estamos hoje num mundo em que o vil metal é o norte do sucesso, né? Em um país corrupto como o nosso, essa coisa passa a ter um impacto muito, muito sério. Mas eu me convenci ao longo da história que os amigos valem muito mais do que dinheiro. E estou usando propositalmente esse tipo de relação, que pode até ser ofensiva a alguns, já me desculpam antecipadamente, mas porque existem várias formas de nós identificarmos as amizades. Existem as amizades que são do cotidiano, e essas amizades, algumas vezes, elas acontecem porque as pessoas aprendem a conviver e se suportar, se tolerar, e isso tem, assim, um nível de amizade importante, porque está sendo construída ali em função de respeito mútuo e assim por diante.
Existem amizades que já são mais episódicas e que surgem quando acontece um batizado, acontece uma reunião de Natal, acontece... E aquelas histórias que se ouve, né, sobre... Puxa, olha como ele ficou, né? Eu usei o ele propositalmente, para poder ser mais generoso e delicado. Mas é fato que existem amizades que são bastante mais... embora não sejam cotidianas, diárias, são muito mais consolidadas à distância. E quanto mais distante forem existirem, mais efetivas e sólidas elas se representam. E essas amizades, eu sou uma pessoa pessoalmente privilegiada, porque é sabido que eu não tenho muitos amigos. Se fosse eu o ex-presidente, sobrariam ainda dedos para contá-los. Mas ainda assim, os que ficaram e são, esses amigos são amigos que não têm o hábito de convívio constante, mas de convívio muito seletivo. E ainda esses eu separo em dois momentos. Aqueles que têm, nas poucas, mas muito proveitosas conversas que tivemos e temos e teremos, influências muito importantes na forma de ver, pensar e entender as coisas da vida, que é outra coisa fundamental. E para isso os amigos servem. Os amigos não servem só para dar uma tapinha nas costas. Os amigos servem exatamente para colocar você na reta, no rumo. E desses amigos eu vou nomear 3, e 2 estão aqui presentes, e começo pelo ausente, portanto, usando a ordem alfabética. Um deles é o Ângelo, professor Ângelo Pinto, professor, meu colega titular aqui da UFRJ. O segundo é o professor Paulo Roberto e o professor Hélio de Matos Alves. Se tiver acordado, está resistindo, já tem 10 minutos. E esses 3 personagens, claro que existem outros, têm até hoje, porque são docentes ativos aqui da casa, tenho, obviamente, um convívio ainda, embora não seja diário, mesmo com o Hélio, que está mais próximo fisicamente, temos trocado informações, conselhos, e tenho sido muito bem aconselhado por todos, alguns em mais de um momento, outros em outros poucos momentos, mas com certeza isso se desemboca no contexto do que nós vamos fazer hoje e amanhã aqui. Então eu queria agradecer a vocês todos, especialmente a esses que mencionei, e um outro tipo de amigo, aí os amigos do cotidiano, eu menciono o Mansur e Lídia, que estão carregando o piano do laboratório mais de perto, mas também aqueles que são mais próximos, embora de áreas distintas, como o Lázaro no fundo ele acabou sendo uma tríade de coisas que representam a farmacologia, química medicinal / sintética e a parte de computacional de modelagem. E aí nós temos que mencionar, obviamente, os amigos que não são assim tão cotidianos, mas que são amigos na concepção do trabalho que fazemos. E aí eu me refiro inicialmente ao Maurício, que vai aparecer aqui porque é um dos artesãos dessa história, como todos, mas queria também registrar a professora Gisele Sudo e o professor Takashi, que de 99 para cá, 98 para cá, se associaram de forma direta, acreditando muito na proposta científica do ano. E aí eu saúdo representando um pouco essa interdisciplinaridade que o laboratório adotou e que está exercendo. É evidente que nós temos amigos que nós respeitamos de uma forma, profissionalmente falando, mais distante e muito na observação. E isso justifica o convite que eu fiz à professora Elizabeth Ferreira, porque se nós colocássemos na bandeja
mais coloquial, de referências mais populares, né? Nós podemos dizer que o Rio de Janeiro tem uma certa rivalidade com São Paulo, em vários momentos. Nós temos rivalidades futebolísticas, agora parece que temos até uma certa rivalidade hídrica, que se desenha pela conjuntura climática, e nós temos, em termos científicos, a USP, a Unicamp, a UFRJ e a UFMG são instituições de respeito. Não menciono outras que poderia mencionar, então não estou esquecendo de nenhuma, mas estou privilegiando as 4, porque nos últimos rankings de produtividade seriam aquelas que poderiam ascender à lista das 100 universidades mais relevantes do mundo. A própria USP hoje já tem esse status em alguns indicadores de ranqueamento, e isso inspira uma competição. E essa competição é muitas vezes muito salutar, porque estimula. E me refiro, obviamente, à competição que nós sabemos fazer, não sabemos fazer outra, que é a competição ética. Então, essa é evidente que isso é positivo, estimula-nos. E a professora Elizabeth, ela é, de certa forma, à distância, não sei se já tive a oportunidade de dizer isso a você, mas digo agora publicamente, é um estímulo efetivo de uma concorrência científica muito positiva. E eu sou muito assíduo na visita aos papers dos concorrentes, até para ver efetivamente o que eles estão fazendo e o que a gente pode fazer melhor. Eu não vou entrar nesse mérito, mas por todas essas motivações eu me senti inclinado a convidá-la a vir fazer aqui, como a nossa principal amiga científica, a fala de abertura. E fico muito feliz porque no primeiro momento que eu formulei o convite, Beth, vou me referir daqui para frente como Beth aceitou de imediato. E isso foi um sinal muito explícito de confiança e de amizade. Portanto, agradeço muito a sua disposição de estar aqui conosco hoje, nesse momento de festa. Bom, aos outros colegas, é muito legal ver assim, várias gerações de Laertianos. Isso é muito bacana. Por quê? Porque, embora a gente saiba, quando lê o currículo Lattes, né, não, meu aluno, esse é meu ex-aluno, na verdade você não tem a dimensão do impacto que representa o trabalho do cotidiano, a não ser quando você se debruça efetivamente sobre ele em momentos verticalizantes, você se aprofunda. E aí eu vejo a única pessoa de muita barba nessa sala, né, que é o Antônio Carlos Carreira Freitas, que foi um dos pioneiros do existe um momento pré-histórico e existe um momento pré-lásbico. E Tuninho, daqui para frente vou me referir como Tuninho. Tuninho foi um dos primeiros gladiadores dessa batalha, né? É claro que outros se associaram, alguns não estão mais entre nós, infelizmente, mas o Tuninho talvez seja o bisavô da minha fala, porque ele foi o meu primeiro orientado de doutoramento, foi o primeiro que começou a fazer a química do que veio a ser depois a NaCl e azonas. Ele sabe fazer muito bem pirazóis, porque aprendeu com o Misbaú Cambuíno durante o mestrado, e foi um pouco por essa influência que nós conseguimos desenvolver uma linha que até hoje está aí funcionando, que são as NaCl e azonas regulativas. E quando eu olho o Tuninho, eu vejo os intermediários, e lá no final tem a Júlia Garcês, que é a caçula da família, que é a mais recente iniciante. Não sei se ela vai terminar o mestrado, mas ela está disposta a fazê-lo. E ela é a orientada de mestrado que começou nesse semestre de 2014. Então nós temos aqui um privilégio fantástico de tê-los todos, e eu não vou nomeá-los porque se eu não enxergar alguém seria injustiça. E nós temos aqui
uma equipe de pessoas, e aí eu acho que não está no script, mas vou pedir que as Anas anotem isso. Nós vamos ter que fazer uma foto histórica. Essa foto vai para o jazigo. Entre outras coisas, essa foto vai ser fundamental ter. Então vejam, eu acho que dessa forma eu posso justificar que nós fomos buscar as pessoas que representam as primeiras linhas da história. Muitos estão aqui, eu fico muito grato por estarem aqui, e os mais recentes, que puderam e ainda vão poder contribuir muito mais para quantos 20 anos a mais do laboratório. Como eu não tenho pretensão de vir a outra festa decennial do LASB, eu acho que essa teria que ter essa conotação também, uma conotação de documentação histórica por um dos autores. Todos nós somos autores dessa história, mas eu assumo a responsabilidade de ser um interlocutor propositivo, de escrevê-la, e obviamente que tenho que assumir, obviamente, os equívocos que possam, porventura, ter sido cometidos, pelos quais me desculpo. E é natural porque, embora alguns ausentes, inclusive, possam contestar, ainda sou humano. Então, errar faz parte. Bom, então eu digo isso e disse isso com o objetivo de tentar ilustrá-los da estratégia que foi a concepção dessa reunião e por que o programa é desenhado dessa forma. Evidentemente que nós procuramos fazer uma dupla, uma dobradinha de pessoas que tenham sido mais ou menos contemporâneas, muitas vezes inspirados pela minha memória. E aí, obviamente, que o risco aumentou de desacertos, né? Mas, dessa maneira, eu achei que seria interessante ter um jovem com um não tão jovem, e algumas vezes os dois jovens, para poderem fazer uma apresentação. Eu não adotei nenhum tipo de recomendação, de norte de como fazer. Eu acho que isso vai ser um grande desafio. O negócio tem que ser, isso é uma festa, gente, isso é uma festa, isso aqui não é um congresso, não é um workshop, é uma festa que parte da forma em fazê-lo é como a fantasia que escolhemos para ir. Então isso vai ser também uma forma de expressar a maneira de fazer. É evidente que muitos de vocês vieram de fora da cidade do Rio de Janeiro. A esses todos eu manifesto um agradecimento especial também. Alguns vieram de muito longe, como a Maria Alvim Gaston, que eu insisto em chamar de Zezé, com a sua autorização. E eu acho que dessa maneira nós temos aqui um privilégio muito grande. E o meu, com certeza, é o maior de todos, porque é o privilégio de tê-los aqui, poder olhá-los desse púlpito de uma forma muito objetiva no rosto. E isso é um privilégio muito grande, ver as gerações de LASB que construíram esse laboratório. Aos que ficaram e ficarão, essa reunião tem um objetivo. Ela tem o objetivo de contribuir para uma hipertrofia da responsabilidade, em preservar, aprofundar, manter e ampliar a competência e a capacidade científica do laboratório. Na minha opinião, eu aí de novo, é por isso que é bom ser seminovo. E ser seminovo é muito bom, por quê? Porque, primeiro, a gente já não se irrita muito. Não vale a pena, a gente aprende que não vale a pena. Embora fique com uma certa taquicardia, mas nada que prejudique a homeostase. Segundo, porque a experiência mostra que no final vai tudo dar certo. No final vai tudo dar certo. Dizem que nós temos 30 segundos para revisitar tudo que foi feito no momento X. Então, vai dar certo. E terceiro, porque
Muitas das vezes, por termos chegado cedo, nós somos pioneiros. E ser pioneiro é muito fácil. Eu vos asseguro que os pioneiros, no momento ali do arroz com feijão, talvez fique sem sal um dia e tal, queime no outro, faz parte. Mas no final é muito fácil revisitar isso e ver que, por ser pioneiro, muitos dos erros ficaram para trás, não foram nem detectados, né? E isso facilita o fazer as coisas pela primeira vez. Com certeza, quem fez a primeira pizza ganhou elogios. E com certeza, essa primeira pizza da história, eu não sei porque me ocorreu pizza, mas tudo bem, foi muito pior do que a pior pizza contemporânea, sobretudo em Nova York, que dizem que os melhores pizzaiolos não estão na Itália, estão em Nova York. E a verdade é que, então, o fazer as coisas pela primeira vez é muito mais fácil. É muito mais fácil. O muito mais difícil é continuar fazendo melhor. E em ciência hoje o desafio é você ser capaz de diagnosticar a fronteira e investir nela. Na medida que a carreira científica de qualquer um de nós vai se construindo, a gente tende a ficar mais confortável. Porque se está dando certo, a gente não vai mudando muito o time. E dessa maneira nós perdemos um pouco a capacidade de inovar, de ousar cientificamente. E para trabalhar na fronteira nós temos que ser ousados cientificamente. E para isso aumenta em muito a responsabilidade dos que ficarão, porque esses não poderão fazer de novo o 6, porque o meia dúzia já está feito há muito tempo. E eu confesso que é muito mais fácil ter sido pioneiro, né? No meu tempo não tinha internet, eu tinha que ler o Ken Coates, eu tinha que subir umas escadarias inclinadas no Instituto de Química Agrícola para pegar os índices deceniais do Ken Coates. Eu sempre fui alto, forte, como sou hoje, então imagina o peso daqueles volumes e a escada, e fazer isso. Hoje não, hoje é um clique. E as pessoas não têm mais o direito de não achar as coisas que têm que ser achadas. Eu tinha o direito de não achar, porque estava no decenial que não chegou pelo correio naquele dia, era a única, uma lacuna da coleção. Puxa vida, tinha azar, né? Esses são os méritos dos pioneiros. Então eu digo isso para encerrar essa coisa do início, para poder explicá-los, espero ter sido suficientemente claro, a composição da nossa jornada. Foi dessa forma que nós imaginamos fazer a jornada de confraternização para trocar experiências e, obviamente, os depoimentos de cada um de vocês, já registrados no livro que está dentro dessa bolsa de papel, que foi colorida de azul para não causar muito impacto no Ângelo da Cunha Pinto, que vai estar aqui amanhã, porque um dos símbolos, aos jovens eu digo isso, hoje vocês nem precisam mais de pasta, eu ainda uso uma pasta de vendedor de enciclopédia, né? Mas muitos de vocês não usam nem mais pasta, né? Pasta de dente, né? Muito evidente. Usam um iPad, não sei o quê, né? Alguma coisa, e circulam com as mãos vazias, né? Sem aquela coisa da pasta. Mas o Ângelo nem pasta usava, ele usava uma bolsa das famosas casas da banha. E essa bolsa durava praticamente um semestre, né? E ele usava aquilo de uma forma despudorada. Então o NACOR teve o cuidado de tingir essa bolsa de papel, que com isso eu não estou sugerindo que sigam esse exemplo, né? E ele pintou de azul, porque azul é uma cor bonita, né? Djavan que o diga. E dessa maneira eu creio que nós vamos conseguir, espero, e essa é a minha expectativa, registrar as experiências e os depoimentos de cada um. Obviamente que nós temos que fazer escolhas,
né? E essas escolhas eu assumo a responsabilidade de tê-las feito, mas não significa nenhum tipo de privilégio, nem de maior amizade por um do que por outro. Então sintam-se todos marinheiros do mesmo barco. E nossa responsabilidade é que esse trem não afunde, né? Aí trem em homenagem a Minas Gerais e, por que não, Alfenas, Viçosa, etc. Então eram essas as minhas palavras iniciais na tentativa de construir os objetivos do programa e como foi. Eu separei alguns slides que vão ser mostrados em seguida. Tá bom. Aqui. E é só apertar muito. Fantástico. Essa coisa da tecnologia. Então eu reitero aqui meus agradecimentos a todos. Eu tinha que fazer uma coisa assim profissional, obviamente. E talvez essa foto seja possível de registrar a memória de alguns poucos. E esse foi o laboratório que nós ocupamos. E a palavra aí, o verbo ocupar, foi belicamente falando. Foi uma ocupação territorial efetiva. Esse laboratório foi os primeiros centímetros quadrados do largo, no subsolo do bloco B de Brasil, Bola, Botafogo, Barreiro, Grama, né? O B é do Centro de Ciências da Saúde. Esse laboratório era um laboratório que ficava sob a responsabilidade da saudosa professora Yolanda Rovigatti da Silva Jardim, e ela, catedrática do tempo pré-reforma universitária de 1968, esse laboratório ela mantinha. E um belo dia eu pedi a chave do laboratório emprestado para visitá-lo, e eu entrei no laboratório, tinha um aparelho de ponto de fusão, um cofre danificado, né, que estava ali decorando o laboratório, e um par de sandálias, que, pelo que me consta, tinha um dono ou uma dona, né? E esse era o patrimônio do laboratório. Alguns dias depois eu voltei, pedi a chave, entrei de novo, olhei, então, acendi a luz, deixava a luz acesa. Uma terceira vez eu não pedi a chave. Eu peguei a chave no quadro de chaves e devolvi. Uma determinada vez eu peguei e não devolvi mais. Como ninguém reclamou, ficou. Então eu sou de uso capital. Tomei posse, ocupei o espaço para ficar elegante. Aprendi isso com o meu orientador de doutoramento. Eu convidei todo mundo e dei o primeiro nome do laboratório, o laboratório professora Yolanda Rovigatti da Silva Jardim. A professora teve nessa solenidade, por isso eu fui perdoado pela ocupação, por ter rendido homenagem à professora. E desse laboratório inicia-se a história do largo. Eu só grifei aqui 85, porque 85 está distante da data oficial da criação do laboratório, 94. Mas isso talvez seja relevante, e é um aspecto pedagógico que eu quero ressaltar, porque hoje as gerações contemporâneas são muito urgentes, muito ansiosas, né? A escada com 5 degraus já querem subir no quarto. E muitas das vezes o fôlego não permite isso. E aí o tombo é mais forte. Né? Então é melhor subir devagar e evitar cair. Né? Mesmo com internet, com WhatsApp, com FP, etc. Em 1994, o mundo da ciência tinha registrado o seu reconhecimento a esses 3 personagens. Evidentemente, na medicina e na química, eu selecionei esses 2 prêmios porque considero que sejam referências à excelência científica. E somando e lendo a medicina como uma área biológica, das ciências da saúde biológicas, talvez isso já mostra um pouco como Glasgow foi se forjando, né? Os 2 prêmios Nobel, Rodwell e Gilman. Aliás, Gilman, para os mais jovens que ainda estudam farmacologia pelo livro, é o filho do principal autor
Alfred Gilman. Alfred Gilman é filho do Gilman, do Goodman Gilman. Não é o próprio Gilman, mas é o filho do Gilman. E Rodwell trabalhando, ambos pavimentando de novo o que hoje se veio a conhecer e a entender como receptores acoplados à proteína G. Essa turma, esses dois caras estudaram a proteína G. Se não tivessem eles estudado a proteína G, nós não teríamos chegado aos receptores acoplados a ela. Então, graças aos trabalhos dele, que em 94 foram premiados com o Nobel de Medicina, em 2012, ganha Kobilka e Lipschitz ganham o Prêmio Nobel de Medicina por terem estudado melhor agora os GPCRs. O GPCR hoje é uma palavra da moda, né? O GPCR está na moda porque eu sou do tempo de receptores de adrenalina, hoje são receptores de GPCR, é muito mais moderno isso. O George Waller estuda os carbocátionos, tive contato com ele estudando química, e por incrível que pareça, esse cara tem, esse mês agora, um paper no JACS, o que mostra que continua ativo e produtivo, sempre estudando espécies químicas muito lábeis. Então, isso mostra, mas eu não tive coragem de colocar aqui uma figura que poderia ser a do atual técnico da seleção, o Arnão Dunga, que em 94 foi o capitão do Tetra, né? E talvez seja uma referência mais popular do que acontecia em 94, quando o Largo nasce. Mas ele surge antes. Na verdade, o Largo surge com inspirações um pouco mais distantes, e eu acho que muito do que eu devo, do que eu penso cientificamente, eu devo a esse senhor aqui. Pierre Clabet, que foi meu orientador de doutorado, e esse cara tem qualidades fantásticas. Eu não vou perder o nosso tempo aqui enumerando-os, porque certamente não seriam completas, mas foi ele que me leva para a Universidade Científica e Medical de Grenoble, na França, e essa universidade foi criada em 1339. Então, o privilégio de você trabalhar numa universidade que tinha à época 635 anos, ninguém vai discutir questão de reeleição de reitor, não vai discutir licitação para ter mais um metro quadrado de banheiro. São coisas que estão acima da lógica da nossa, infelizmente, lógica universitária contemporânea no Brasil. E isso, com certeza, mexe. Isso afeta você, porque a Universidade de Grenoble nasce na zona medieval de Grenoble, que fica do outro lado do rio Isère. Os prédios muito antigos que eu tive o cuidado de visitá-los. Da mesma maneira que tive o cuidado de visitar o laboratório que trabalhou o Grignard, a 107 quilômetros de Grenoble. Entrei no laboratório dele, eu queria saudar a presença do professor Roberto Leite, que chega agora. Agradeço muito a tua presença, professor Roberto Leite, é o diretor do Instituto de Ciências Biomédicas, muito provavelmente, espero que ainda esse mês, meu futuro diretor. Interessante que, em 1939, essa universidade tinha um convívio científico muito dinâmico, e quando eu atendo o aceite do professor Clabet, eu já levei, essa coisa do passado, né? Eu levava na minha bolsa lá alguns exemplares do Journal Medicinal Chemistry. O cara foi para a França, para o doutorado, levou os jornais antigos, levei porque eu já assinava o Journal Medicinal Chemistry, e eu assino o JMC desde o número 15, de 72. Está no número 57. Então é mais do que alguns, de vida de alguns aqui nessa sala. Né? E pelo privilégio de poder folhear. Né? Isso mexe muito com o monitor. Eu, às vezes, tento passar no touchscreen, mas no meu computador eu não tenho essa prerrogativa. E aprendi em Grenoble a assinar o Annual Report of Medicinal Chemistry, que assino desde o volume 10, já está no 38. Esse eu tenho até hoje, felizmente, ainda existe na forma de papel. E, fundamentalmente, a ideia de mostrar isso a vocês é de que
O professor Pierre Crabbe, ele era um químico medicinal disfarçado. Eu documentei isso numa publicação recente da Revista Virtual de Química, que está dentro da pastinha de vocês, e coloquei o título de As Longas Pernas do Laboratório de Avaliação de Substâncias Bioativas, Histórico e Perspectivas. É óbvio que foi com longas pernas para contrapor ao dito popular de algo que tem pernas curtas. Uma forma de insinuar que essa seria a versão efetiva de como surgimos daquela foto anterior para o que somos hoje com o trabalho de todos nós. E aí que eu quero registrar isso. O laboratório tem alguns produtos efetivos que são símbolos da sua trajetória. É o privilégio de ter como colega o Mansur, que se associa no desafio de escrever um livro de química medicinal. Vocês devem ter visto o cartãozinho de propaganda que está na folha. Isso chegou ontem para fazer a propaganda e o livro parece que sai do forno da gráfica hoje. Mas com certeza não vai dar tempo de chegar aqui porque a editora é de Porto Alegre. Mas até a questão do livro não tem muita originalidade não, porque o Crabbe, eu aprendi a conviver com ele quando ele escrevia o Prostaglandin Research, que foi um livro, à época, 1977, onde a química de prostaglandina estava bombando, como se diz. E a convivência e a disciplina em conseguir escrever um livro, eu era muito observador, sempre fui. Eu consegui, de certa forma, incorporar essa metodologia que ele utilizou, já tinha utilizado no livro de ORD, Dispersão Ótica Rotatória de Coelho Circular, que ele publicou antes, e também aprendi muito quando descobri, ele não me informou disso, mas eu descobri que ele tinha um livro com Leon Cardin, que é um missionário peruano, sobre o avenir de l'homme como o futuro do homem no mundo, e dessas conversas que eu levei um ano para achar esse livro, para conseguir achar esse livro, consegui comprá-lo numa livraria do Canadá, numa viagem a um congresso. Você vê que eu estava com aquela obsessão, onde eu ia, eu entrava nas livrarias para procurar, achei no Canadá o livro que, na edição inglesa. Então veja, eu acho que isso mostra, e aqui eu tenho que registrar o tributo ao professor Crabbe. Crabbe foi fundamentalmente o tempero definitivo que me fez pensar exatamente a ciência como eu penso hoje. E essa trajetória, aos mais jovens, eu chamo a atenção dessa necessidade de vencer a urgência. A urgência não me parece ser o caminho do sucesso. A construção do sucesso, quando há, não é uma coisa de repente. Embora, conversava com alguns no café de entrada, né? 20 anos voam. Claro que quem tem 25, puxa, voa não, claro, não, 25 é bom, mas quem já tem 3 vezes 20 anos voa fácil. E começa a voar cada vez mais quando você observa que mais 20 vai ser de risco. E aí realmente o voo está se afastando. Isso é um desafio a mais. Eu tenho para mim que temos feito atividades nessas. Hoje eu acho que as 4 missões da universidade, sobretudo a Universidade Brasileira, pública e gratuita, que tomara continue de qualidade, o ensino de graduação e pós, pesquisa que promova o avanço do conhecimento, atividade de extensão que possa retribuir à sociedade o benefício que devemos levar, divulgar com a maior transparência possível tudo que fazemos, submetendo ao controle social, não partidário nem ideológico, obviamente. E um dos símbolos, eu acho que é a Escola de Verão em Química Farmacêutica e Medicinal, que vai
em 2015, chegar ao 21º ano de realização consecutiva, a maior idade. E isso me orgulha muito de ter sido fruto desse convívio, porque quantos de vocês aqui, ex-lasbianos ou lesbianas, não participaram da comissão organizadora? Né? Quem não participou da comissão organizadora, certamente não terminou nem o seu mestrado, nem o seu doutorado no LASB. E esses são poucos, em torno dos 114 que tiveram sucesso. Em termos de produção científica, usando o Web of Science, eu fiz um gráfico, uma consulta muito breve dos últimos 20 anos. Nós temos publicado relativamente bem, com um corpo docente efetivo de talvez 5 professores. Temos tido um impacto relativamente elevado, que está se consolidando, a julgar pelos últimos anos. Temos publicações de revisão com 230 citações, outras nem tanto, mas que já superam, já entram nos 3 dígitos. E temos frequentado páginas de prestigiosas revistas científicas, desde índice de impacto 46, como Chemical Reviews, e temos o LASB no índice H de 24. Então eu acho que isso mostra que nós temos feito a parte de ensino, pesquisa, extensão e divulgação sem nos descuidarmos da qualidade do trabalho científico que fazemos e que vocês são testemunha viva disso. Fármacos ou candidatos a fármacos, que é o objetivo do trabalho que se faz com o label da química medicinal, são moléculas valiosas, né? E evidentemente que proteger esse patrimônio intelectual é relevante e não é por outra razão que nós temos tido preocupação com a propriedade intelectual dessas moléculas valiosas. Se somarmos os 39 dos 79, nós temos outro 4 no final, 114 concluintes de mestres e doutorados. Claro que muitos desses vieram de lá, e muitos daqui foram para outros laboratórios dessa e de outras instituições. Mas essa coisa do 4 é interessante, né? Porque são 114 que eu documentei. Nessa sala não só está presente 50%. A primeira tese do Turing e a última tese foi a da Maria Letícia, que está aí também. Então, essa foto depois eles têm que fazer. A primeira do Ilustríssimo Silva Barbudo com Maria Letícia representando isso. Em termos da divulgação, nós temos feito alguma coisa que nos coloca um pouco em termos de atualidade. Novamente, isso aqui é um produto da colaboração de muitos. A nossa página, que é um pouco caretona, mas eu faço questão de ser um pouco mais duro, para que ela seja sóbria. O LASB foi responsável pela criação do Instituto Virtual de Fármacos. O Instituto Virtual de Fármacos originou o Portal dos Fármacos, que está atual hoje. Talvez possa ser mais dinâmico do que é ainda, mas já tem um dinamismo significativo. Foi a partir do LASB que se construiu o Instituto Milênio em Inovação em Fármacos e Medicamentos, o IN Inofar, que quando o ministro Sérgio Machado Rezende ingressa no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, transforma os Institutos do Milênio em Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. E hoje o Inofar, o nosso NCT, também tem a sua gênese, a sua sede do LASB. Na Escola de Verão recebemos inúmeros visitantes, participantes, e mais de 2.000 estudantes nesses 20 anos até hoje, e alguns descobridores de fármacos. Aqui nessa foto, que está na página da escola, temos aqui o professor Ganneling, Paul Enhard, que na época era o presidente do subcomitê de Química Medicinal da Divisão de Química Medicinal da IUPAC, da International Union of Pure and Applied Chemists. Aqui temos Paul Lison, que é um bioinformático muito produtivo da AstraZeneca, acompanhado do Simon Campbell, o descobridor do Viagra. E esses caras, Ganneling e Simon,
o Lison, etc., contaram a história dessas suas descobertas aqui na Escola de Verão, ao vivo, e a cores, isso é também motivo de orgulho. Claro que as atividades de divulgação científica estão bem documentadas em função do apoio do INCT num booklet, num livreto que temos até 2013, se não me engano, e a nossa contribuição, direta ou indireta, com a contribuição de muitos de vocês, e quando lerem o livro vão poder detectar o depoimento da Edna Maria Fátima Rezende, que foi à época do seu mestrado aluna do saudoso professor Nuno Alves Pereira, e que foi o primeiro paper publicado de resultados biológicos de moléculas do Lyme. Isso aconteceu em 1989. E, por incrível que pareça, essa molécula é a molécula do tuninho, e a parte biológica saiu antes do que a parte química, né? O que é completamente fora do que hoje é o usual. Alguns anos depois, nós fizemos já um paper mais consolidado, em 92, mas na época pré-Lasmo, um paper no Journal of Pharmaceutical Science, que à época era um jornal assim, sonho de consumo da ciência farmacêutica de então, relatando o trabalho que aí já foi um pouco mais planejado para ser como foi, que foi o trabalho do Marco Edilson Freire Lima, que vai se reunir a nós no correr de hoje pela manhã ele está dando aula na Universidade Rural, e amanhã ele vai fazer a palestra de encerramento, com essa coroação da época pré-Lasmo, né? Marco Edilson teve esse privilégio, e essa coisa do contágio recíproco da química com a farmacologia, em 99, por ocasião do Pronex e depois do milênio, coordenado à época pelo professor Edson Xavier de Albuquerque, nós fomos capazes de nos aproximarmos, e aí tinha a contribuição da Edna. Eu vou aproveitar esses minutinhos que restam, contando só esse episódio, que para mim é muito... Eu sou botafoguense é muito supersticioso, e essas coisas têm a ver, com certeza. E aí saiu o edital do milênio, e aí eu nunca sou de ler edital, mas aqui eu li aquele edital, Estudo do Milênio, o nome bonito, né? Eu conhecia Estudo do Milênio como uma iniciativa da Organização das Nações Unidas, estavam construindo um projeto para o milênio, com metas para a saúde, para a ciência, em 2015, que, puxa, quando eu li isso em 2015, é amanhã, né? 2015 chegou. E aí milênio, aquilo ficou na minha cabeça, eu disse, vou tentar organizar isso. O edital preconizava uma interdisciplinaridade, não havia no edital explícito o nome de fármacos, e, puxa vida, eu sabia que Edna estava no Rio, no bloco J, disse, puxa, vou lá tentar ver se a gente não faz algo junto. Quando saio do meu escritório, desço a escada do bloco A, aquela espiral, quem vem subindo é Edna com Edson. E aí, não, vocês estão andando, olha, vamos ir procurar. E eu estava indo ele procurar você. Então vamos nos reunir aqui na escada, porque isso pode ser um sinal positivo. E foi assim que nós conseguimos construir um projeto que aproximou o J do A, do bloco A do bloco J. E dessa forma, isso, de 99 a 2006, permitiu a criação de uma nova versão do programa do então programa de farmacologia, do Departamento de Farmacologia e Terapêutica, Farmacologia Básica e Aplicada, é isso? Básica e Clínica, e vira então o Farmacologia e Química Medicinal. E foi construção de muitos, mas fundamentalmente o Lyme deu essa contribuição na aproximação dos blocos da química e da farmacologia. Claro que se os colegas da farmacologia não nos tivessem aceito, não teria tido mas o oposto também é verdade, né? Então eu acho que isso mostra que essa interdisciplinaridade tem um produto real que beneficia a instituição, obviamente, que a UFRJ é a única instituição responsável pelo livro
pelo conteúdo do texto do livro, Cláudio Ventura pela arte do livro e a Letícia Machado Taluri pela a Glauba Rocha, da nossa equipe aí nesse momento. Muito obrigado. Eu também tenho que fazer um registro e agradecer a presença da professora Diana Maulu, representando a decania, a atual decana, a professora Maria Fernanda Portela, do Centro de Ciências da Saúde, para quem eu peço, junto ao professor Roberto Mendes, que são as autoridades representativas da casa, uma salva de palmas. E com isso eu volto a palavra ao Fábio. Bom, gente, foi preparado um vídeo em homenagem aos 20 anos do LASB. Eu peço a todos agora atenção. São 29 minutos, 25 por aí. E em seguida, né, teremos a fala da professora Elizabeth. Passei pelo Pilarzinho, tomei o velho caminho e fui até a sua casa. A vida tem suas leis, que nós chamamos de destino. Madeira vira carvão, como carvão vira brasa. Agora vira memória. A vida vira história. Mas não tem nada não. Aquele pinheirinho virou um pinheirão. Pinheiro não se transplanta, como você vivia dizer. Pinheiro se alevanta, como você. Em 1978, a semente do LASB e a química medicinal começam a fazer parte deste cenário. Após 4 anos de doutorado com o professor Pierre Crabet na Universidade de Grenoble, na França, Eliezer Jesus Barreiro, atual coordenador e idealizador do LASB, Laboratório de Avaliação e Síntese de Substâncias Bioativas da UFRJ, chegou ao Rio de Janeiro. Junto com ele, vinha o desejo de criar um marco na química medicinal brasileira. Para contar os últimos 20 anos, precisamos rebobinar a memória do professor Eliezer e voltar em 1967, Faculdade de Farmácia, UFRJ, Praia Vermelha. Eu não sabia inglês, nada de inglês, o que eu fazia? Eu pegava um livro do Morse e um dicionário, e para as pessoas não virem que eu traduzia até end, eu ficava atrás do móvelzinho mais ou menos baixo. Como eu sou pequeno, é fácil eu ficar camuflado. E assim foi durante praticamente 1 ano e meio do curso de orgânica que o Zalmin dava. Depois eu pego o Afonso do Prado Seabra, na orgânica avançada já, segunda química orgânica, e aí eu tiro de letra, porque o livro passou a ser em espanhol. Um dia o Seabra me convida, do nada, para ir visitar o laboratório do que era então o Centro de Pesquisa de Produtos Naturais. E aí o Seabra chama o Ben Gilbert, que era o diretor do laboratório, e fala, esse menino quer ficar por aí. Hoje existem aparelhos automáticos que frações cromatográficas. Nessa época, o coletor era o estagiário. O estagiário que ficava coletando fração. Mas isso era uma coisa fantástica para mim, porque, puxa, imagina a responsabilidade. O vidro cheio a tocar, isso é fantástico. Veio para o laboratório também, nessa época, 2 calouros na ordem. O primeiro calouro foi o Ângelo Lacunha Pinto. No ano seguinte, essa história acontece de novo com o Paulo Costa. E aí cria-se uma tríade, né? Os 3 mosquiteiros, que praticamente convivíamos muito em sintonia. Estar na URCA, o ano de 69, foi para mim transformador de toda a minha visão de vida, né?
era uma ocasião de se discutir de tudo, né? Se discutia política, papo furado, futebol, mas também muitas vezes se discutia química, né? Nos guardanapos que serviam lá no bar do Rodrigo ou no bar do Manel. E eu me lembro que a minha dissertação foi a 10ª dissertação de mestrado do NPPN, por coincidência, porque eu ingresso na universidade em 10º lugar e sou o 10º aluno mestrado do NPPN com a primeira defesa nas dependências daqui da cidade universitária. Um dia, o Ben Gilbert recebe um visitante para fazer um seminário e o tema foi tratado, foram prostaglandinas. E aí ficou aquilo na minha cabeça. Eu saio do seminário, encontro o Gilbert no corredor e disse: professor, eu queria conversar com o professor Crabbe, porque eu acho que seria interessante, o tema dele é um tema que eu me... Aí então tá bom, aí o Gilbert me leva ao escritório dele, onde estava o Crabbe, me apresenta e tal. Eu disse: olha, eu queria saber se eu posso fazer doutorado, como é que é nessa área e tal. Nascido na Bélgica em 1928, Pierre Crabbe fez pós-doutorado em 57 com Cal de Gerace, no México. Lá, chefiou as pesquisas de medicamentos na Syntex. Em 1973, transferiu-se para Grenoble, na França. Era tudo que eu não tinha no Brasil, né? Eu lamentava que o dia acabasse, porque eu queria fazer mais coisas, né? E me lembro como se fosse hoje, porque eu ia para a biblioteca e todos os artigos estavam lá, naquela biblioteca monumental, e tudo que eu imaginava que eu precisava ler estava ali. Era só pegar e ler. E o Crabbe, eu acho que ele é muito astuto, porque tinha uma experiência de empresa muito grande, além da universidade. Ele sempre me botava no limite. Disse: olha, você tem que fazer um seminário para o Batman. O seminário do Batman, eu depois descobri que era um seminário para o prédio todo, que era o Centro Cerveau, o Centre d'études de recherche macromoléculaire organisée. Eu não falava a palavra de francês. Quando eu cheguei lá, eu sabia dizer oui, oui. E era oui, né? Foi legal, consegui fazer um seminário em francês, com 6 meses, estando lá. Em 1978, Eliezer retorna ao Rio de Janeiro. Na bagagem, a tese de doutorado em síntese de análogos de 11 desoxiprostaglandinas com ação antitrombótica. 9 trabalhos publicados e a visão da moderna química medicinal despertada por Pierre Crabbe. Em Grenoble, ele trabalhou na síntese de prostaglandinas, que era um tema de grande relevância, tanto científica quanto econômica. Ele, quando volta ao Brasil, inicia logo uma linha independente do que ele havia feito. Eu lembro muito bem que ele publica um trabalho como autor único no Tetrahedron Letters sobre a síntese da sarcomicina. E foi o primeiro a fazer um cuprato no Brasil, já que o Luiz Nelson usa na sua dissertação a transformação de alguns ácidos graxos ciclopentênicos em análogos de prostaglandina. E um desses intermediários é um cuprato. Quando o Eliezer volta da França, nós fomos pegá-lo no aeroporto e ainda na casa da Laís, dos pais de Laís, na rua Anhangá, ele já tira um exemplar do Annual Reports on Organic Synthesis e já me mostra uma série de moléculas que poderiam ser feitas a partir do safrão, já mostrando que ele vinha com uma verve de química medicinal bastante aguçada. A convite do professor Walter Morse, então diretor do NPPN, Eliezer fica um ano na UFRJ. A colaboração com os farmacologistas José Antônio Lapa e João Batista Calisto é estabelecida neste período. No ano seguinte, ele assume como professor adjunto na Universidade Federal de São Carlos. Foi um momento em que ele foi para São Carlos
e ficou no meu laboratório do Rio, trabalhando o Fernando Coelho e a Flores Faria em projetos que, na verdade, eram projetos do professor Eliezer, que eu tive um grande prazer e honra de colaborar. Foi a minha iniciação na síntese orgânica. Aí, quando eu vi que tinha uma chance de convencer o reitor de fazer mais um professor, então eu lancei o nome do Eliezer com a palavra mágica, prostaglandinas, que agradou um reitor médico. Teve várias coisas importantes. O projeto FINEP, que ele teve um papel fundamental, a ideia já estava em andamento, mas a gente não estava conseguindo convencer a pessoa da FINEP a dar dinheiro. A gente chegou à conclusão, eu estava indo com um professor daqui, e eu acho que o nosso sotaque não muito carioca não estava convencendo os donos da FINEP no Rio a dar dinheiro. Foi a Eliezer e realmente o dinheiro saiu. E isso foi o primeiro grande projeto que trouxe um bom dinheiro e permitiu a compra de equipamentos de peso para deslanchar na pesquisa mesmo. Ele ajudou bastante na formação do programa de pós-graduação, o andamento inicial. Ele já tinha criado, mas o andamento. E, como dizer, o primeiro aluno do programa foi dele. Quando ele resolveu ir embora, isso ele não vai gostar de ouvir, mas ele me contou 50 histórias diferentes tentando justificar a sua ida embora. Era mulher, eram os filhos, as filhas. Nunca foi ele que decidiu que tinha que ir embora. Eu falei, mas não fica inventando. Você não aguenta ficar longe do Rio, você quer voltar para o Rio. Aqui, se a gente põe uma praia, você não vai ficar aqui, porque a praia não é do Rio. Eu conheci o laboratório já no seu início, quando ele e o professor Aníbal de Lima Pereira começaram a estruturá-lo. Aníbal era um estudante de graduação que foi bolsista do professor Eliezer e que durante algum tempo trabalhou no meu laboratório. Eu me lembro que o professor Eliezer um dia falou comigo, olha, eu vou inaugurar minha sala, eu vou ter um laboratório. Tem um laboratório pequeno que pertencia à professora Yolanda Jardim. Ali ele montou um laboratório, eu me lembro dos primeiros alunos dele. Professora Flores Farias, que hoje está na UF, o professor Luiz Nelson, que era professor do estudo de Química, de Análise Orgânica 1, e a professora Lúcia. Eu tinha já feito a orientação do Aníbal no mestrado e Aníbal tinha terminado o doutorado com o Barnes. E é aí que surge uma proposta que foi a do Antônio Carlos Carreira Freitas, professor do departamento, que não tendo ainda o doutorado, me propõe, poxa, você não quer me orientar no doutorado? Aí nessa coisa de fazer isso com aquilo, pegamos o atalho mais simples, passamos a fazer moléculas mais simples, que não eram prostanoides, prostaglandinas, mas para fins biológicos. E nascem então as hidrazonas, que são as precursoras das acilhidrazonas, que vem então no segundo capítulo dessa transição da química que o Eliezer faz, que é a da prostaglandina para os heterocíclicos, mas sempre com o fundo da atividade biológica. A gente brincava muito com ele, principalmente eu, dizendo que N-acilhidrazonas eram inibidores de inteligência, já que a química de N-acilhidrazonas é uma química muito simples. Mas ele foi mostrando ao longo do tempo que é na simplicidade que há as grandes descobertas. O professor Paulo e Ângela, eles estavam no NPPN. O professor Eliezer veio para a unidade periférica. É uma espécie de um pregador no deserto. Ele pregava o mérito, a excelência. Até hoje ele tem essa obstinação em construir com qualidade o ensino farmacêutico. A gente se aproxima da mesma política da porta ao lado,
do professor Nuno Álvares Pereira, que à época é orientador na farmacologia, bloco J, e eu trabalhava no B, e JB tem a ver. Ele trabalhava com uma aluna muito competente, muito qualificada, que era a Edna Fátima Rezende Pereira. Aí nasce de forma mais próxima a interação da química do CCS com a farmacologia. O Nuno é o pioneiro nessa história. E sai o primeiro paper de moléculas feitas no Lasbio e bioensaiadas pela farmacologia, já nessa versão nova da interação. Esse conjunto de moléculas que o Marco Edilson fez na sua dissertação de mestrado já desenha a vertente química-farmacologia de uma forma mais interativa. O Lasbio comemorou 20 anos no dia 19 de abril desse ano. Então, em abril de 94, eu estava exatamente nesse processo de transferência, de mudança para um laboratório maior. Cheguei a acompanhar um dado que eu acho muito interessante, que foi a enquete para a gente escolher qual era o logotipo do Lasbio. E o André Luiz Reis, de Almeida Reis, que era aluno de mestrado, conhecia uma desenhista e ele propõe a ela fazer um negócio que tivesse um Erlen Maia, não sei o quê. E isso me pareceu muito positivo para divulgar a filosofia de trabalho da química medicinal acoplada à farmacologia. Né? Em termos da evolução da aplicação desses conceitos da química medicinal dentro do nosso laboratório, eu acho que pela própria ausência de uma base mais sólida na parte de modelagem molecular, a química medicinal que se praticava antes era uma química medicinal mais voltada para o planejamento de fármacos Me Too, digamos assim, os fármacos conhecidos como cópias terapêuticas. Quando nós estamos chegando perto de ter moléculas com resultados importantes que caberiam no JMC, no Jogo Medicinal Química, passa a ganhar muita força o uso da computação em química medicinal. E aí nós de novo perdemos a corrida, vamos começar de novo. Por coincidência foi quando eu comecei a fazer minha tese de doutorado em 1994. Eu soube de informações que o professor Eliezer estava interessado em trabalhar com modelagem molecular, né? E ele sugeriu que eu procurasse o professor Ricardo Bica de Alencar, do Instituto de Química do UFRJ, que poderia me orientar e ele ficaria como orientador. O professor Cláudio Costa Neto tinha uma estação de trabalho, né, que ele tinha adquirido com recursos que eram muito altos, na verdade os equipamentos eram muito caros naquele momento e programas também muito caros, né? Então eu me lembro que o professor Costa Neto tinha esses recursos e ele gentilmente cedeu esses equipamentos para que eu e os outros alunos do laboratório do professor Bica pudéssemos trabalhar e desenvolver o nosso estudo. E essa parte instrumental, essa ferramenta passa a ser incorporada. E com isso a gente começa a se alinhar com a química medicinal de primeiro mundo. Meu escritório era no bloco A, eu saio da minha sala, vou descer aquela escala caracol no bloco A do CCS e no meio da escala vem subindo o Edson Albuquerque com a Edna. E eu disse, poxa, mas que prazer, você por aqui, eu ia lá, eu disse, nós viemos aqui. O que os trouxe aqui? O Pronex. Pô, é o que estava me levando lá. Então, dali já nasceu uma simbiose que permitiu a gente fazer a primeira proposta de rede no Pronex, com essa coisa do biológico com o farmacológico. Então, nós somos parceiros do Lasbio desde o primeiro Pronex. Nós recebemos algumas substâncias do Lasbio. Uma dessas substâncias foi muito ativa, que é o Lasbio 294. Na vertente do Lasbio 294, nós avaliamos a eficiência dessa substância, principalmente em modelos de doenças cardiovasculares. Da molécula 294 geraram outras. Eu iniciei aqui na universidade, fiz o concurso e iniciei em 93. Então, para você ter uma ideia, a minha colaboração começou com o Lasbio em 96. O meu doutorado eu fiz na Merck fazendo isso.
desenvolvimento de novas substâncias. E quando eu retornei ao Brasil, eu tive a oportunidade de trabalhar com Asbio. Então, é um laboratório que há mais de 14 anos a gente tem a colaboração e fez com que o meu laboratório crescesse. O aprendizado feito durante o Pronet, construímos um negócio mais focado no milênio, ganhamos o edital do milênio, que na gestão do ministro Sérgio Rezende muda de nome. A filosofia era a mesma, é uma rede de pesquisa com foco. O nosso foco é o fármaco. E aí surge, com o nome de INCT, a proposta em 2008, aí com esse aprendizado eu aplico no INCT, agora é um negócio mais amplo, porque agora já passa a ter a colaboração de pessoas fora do gravitar na órbita do FRJ, e aí a gente consegue construir uma rede realmente nacional. Esse NextDOS se ampliou para outros estados da federação, né? E o INCT é um exemplo típico disso. Eu diria que todos os farmacologistas hoje, ou grande parte dos farmacologistas que compõem o INCT no FARES, estão distribuídos por todo o Brasil. Então a gente tem uma colaboração forte com o grupo de São Paulo, a gente tem colaborações fortes com o grupo lá do Rio Grande do Sul, a gente tem colaboração, continua tendo uma colaboração extremamente forte e profícua com os professores da farmacologia aqui do ICD da UFRJ. Nesse caminhar junto aí a gente consegue consolidar o que eu acho que é um grande fruto de parte dessa interação, que é a criação do curso da farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ com essa visão bilateral, com o nome, inclusive no nome, quer dizer, é o casamento no cartório, porque em vez de ser o casamento informal, viver junto e tal, a gente assume o cartório e aí o programa passa a ser um programa de farmacologia e química medicinal. A relação entre a química e a biologia sempre esteve muito enraizada em mim. Então, digamos que eu sempre soube que isso era a minha praia. Desde que eu era pequenininho, eu já sabia que esse seria o caminho a seguir. Isso me levou a escolher farmácia, num primeiro momento, porque é uma carreira em que esse enlace é muito forte, digamos assim. E num segundo momento, eu não via outra opção que não a química medicinal. Eu acho que a química medicinal era a realização desse sonho de poder trabalhar com uma área da química que tinha uma aplicação biológica extremamente forte. E um esforço muito grande do grupo está sendo colocado para se ter pessoas trabalhando em determinados alvos moleculares, como a aldeído desidrogenase, é um deles, para desenvolver substâncias candidatas ao tratamento da dependência a drogas, o que eu acho que tem uma importância social extremamente grande. Então a ideia é sempre somar, e eu desde o início tinha clareza de que não somaria fazendo exatamente a mesma coisa que os docentes que já estavam faziam. O LASBO ele cresce e surge nessa área de pesquisa em fármacos e medicamentos, procurando anti-inflamatórios e analgésicos, então isso desde o início eu já sabia que não seria o rumo que eu ia traçar. Desde que eu assumi aqui como docente em agosto de 2002 até o momento atual, que eu me definiria dentro dessas áreas de planejamento de fármacos e especificamente de síntese de compostos bioativos, nessas 3 áreas de atuação, procurando fármacos de tratamento de diabetes, do câncer e a área de doenças negligenciadas com foco principal em leishmaniose. Nós temos alunos que fazem suas testes e observações exclusivamente na modelagem, seu trabalho somente só envolve a parte teórica, aplicada, né, que eu acho que esse é o diferencial. Eu acho que a modelagem aqui, ela sempre teve o objetivo de chegar a informações que possam auxiliar de alguma maneira a parte de planejamento, a parte da racionalização dos resultados experimentais. Então, sempre tem essa vertente aplicada, né? Isso é que eu acho interessante. E tem os alunos que agregam a modelagem aos seus trabalhos de síntese, aos seus trabalhos com avaliação, e eles querem ter uma visão molecular do que está acontecendo ali, querem tentar interpretar melhor os seus resultados e recorrem à modelagem para que isso auxilie, né?
trabalho de química medicinal, em essência, ele pode surgir na modelagem. Eu posso criar uma molécula usando a modelagem, vou sintetizá-la e vou avaliá-la. Eu posso ter um caminho em que o planejamento é feito intuitivamente, sem usar a modelagem, as moléculas são sintetizadas, são avaliadas, e eu posso usar a modelagem para explicar o comportamento que essas moléculas apresentam. Então é um caminho um pouquinho diferente. Qual a informação que a gente devolve à química medicinal? Potência, eficácia e possibilidade de efeitos adversos. Esse retorno é importante porque eles podem redesenhar a molécula. Nós também implementamos aqui no laboratório esse setor de estudos de metabolismo. Eu preciso também considerar se essa substância tem propriedades farmacocinéticas adequadas, que é um termo um pouco chavão da área, mas que em linhas gerais eu contribuo exatamente para dizer se ela tem estabilidade metabólica, ou seja, se uma vez utilizada por via oral, ela vai resistir por quanto tempo ao nosso organismo antes de ser eliminada. Hoje, os principais colaboradores são pessoas que começam no laboratório como meus estudantes e hoje superaram o mestre. Olha só, isso não tem preço para um professor, né? Você ter na sua equipe, não é um só não, 3 que superaram o chefe. Eu sou tido como uma pessoa difícil, eu não sou uma pessoa polêmica, eu tenho muito poucos amigos de verdade, né? Pelo que se diz aí na web, mas eu tenho a sorte terrível de ter 3 pessoas que estão comigo desde o início e são mais leais do que a lealdade permite dizer com essa palavra. O Mansur, ele tem um índice H, que é a numerologia do momento, muito próximo do meu, que não é uma brilhante coisa, mas para a minha carreira, no meu tempo, né, para ele é, e ele é titular. Mérito próprio, obviamente, que ele superou o mestre. A gente está no mesmo caminho, como é mais jovem, eu desejo que vá trilhar o mesmo caminho e tenha a sorte de ser minha companheira e colaboradora, que é um privilégio. E Maurício é um dos caras que eu respeito mais porque ele, à distância, ele consegue dedicar um dia do trabalho dele por semana, que é 20% do tempo dele, para o laboratório fazer o que o laboratório é capaz de fazer. Sem Maurício, nós seríamos 80%. A rotina do laboratório é a mesma para todos os alunos e esses alunos passam por um treinamento no nosso programa de seminários. Nós temos como atividade em comum, onde todos os professores e todos os estudantes participam, os seminários semanais, na verdade, de avaliação do laboratório. E é um ambiente que eu reputo assim, de extrema importância para a formação dos estudantes e eu acho que do nosso aprimoramento profissional também, porque é exatamente nesse ambiente que o estudante ele apresenta e ele vai receber sugestões e críticas de todos os docentes do LASP. Os anos de existência que o laboratório tem, o programa de seminários tem. Então são programas de seminários que acontecem todas as segundas-feiras, no final da tarde, e se prestam ao treinamento dos alunos. Eu tenho certeza, pelo que conheço, que o que aprendem no programa de seminários não é esquecido jamais. Realizada há mais de 20 anos pela equipe do LASB, a Escola de Verão vem atraindo jovens do Brasil inteiro. A cada ano são dezenas de estudantes que tomam contato pela primeira vez com a química medicinal. O LASB ele impregnou e ajudou a consolidar a química medicinal no Brasil. Digamos, ele não fundou a química medicinal brasileira, mas ele deu o norte, digamos assim, em termos conceituais, do que deveria ser conhecido como a química medicinal. Passados mais de 40 anos de amizade, eu ainda consigo me surpreender com Eliezer. É uma das pessoas com maior poder de organização e, sem dúvida, uma pessoa contagiante. E o LASB é fruto disso. Um dos livros mais importantes da química medicinal no país é de autoria dele
e de um ex-aluno dele, que é o Carlos Alberto Mansur. Esse livro hoje é referência nos países de língua portuguesa. Você anda no Brasil, em qualquer instituto de pesquisa, ou universidade, ou mesmo em escolas privadas, que você entra, você chega, onde tem faculdade de farmácia, você encontra um quadro formado pelo Laje. Agora, perseguir a fronteira, eu acho que é o que equivale em esforço ao ser pioneiro da minha geração, entendeu? Eu estou fazendo um paralelo nessa ordem, entendeu? O pioneiro ele tem que ralar muito, porque ele chega cedo, ele tem que limpar a mesa, ele tem que esquentar água do café, ele não tem mesa pronta. Trabalhar na fronteira, com tudo que hoje a ciência brasileira já conquistou, é obrigação. E vai ser tão duro quanto foi os pioneiros, na minha percepção. Mas como a minha contribuição já foi dada, eu não me preocupo mais com a fronteira. E aí eu deixo isso de uma forma muito confortável, de fato, eu sem me comprometer, eu deixo isso para as gerações futuras, que achem as suas fronteiras, como eu garimpei o pioneiro, cada um na sua, né? Os momentos são outros.